Bom, a proposta da aula de hoje é que a gente faça uma pequena revisão, mas bem rápida, só com os conteúdos que foram dados no bimestre, e daí vocês vão começar a realizar o exercício que já está vinculado aqui na aula, tá? Esse exercício é bem parecido com o que vocês realizaram na última avaliação, só que ele tem mais lançamentos, acho que dá um total de 16 lançamentos. O que vocês vão ter que fazer? Vão ter que contabilizar com os razonetes, já tem tudo prontinho, os razonetes e a formatação do balanço. E vocês vão ter que contabilizar e apurar o resultado do exercício, montar o balanço ativo, passivo e DR. Tá? E responder algumas perguntas. Essas perguntas vão, no total, são 10 perguntas, vão totalizar 3 pontos, tá? 0,30 cada uma. É óbvio que vocês só vão conseguir responder essas perguntas se vocês fecharem os balanços. Vou considerar também as contabilizações nos razonetes e também a ordem de classificação das contas, principalmente de ativos, né? Vamos lembrar que ativo é ordem de liquidez, passivo ordem de obrigação. Tá? Vocês terão 3 dias e 5 horas para realizar esse exercício. Ele já está rodando a partir de agora, até deixei um horário maior, ó, vocês podem ver que aqui, ó, 23h59, então começa agora, mas se estende um pouco mais lá no dia 20. Então vocês têm umas horas a mais, justamente por conta dessa nossa revisão que a gente vai fazer hoje. Tá? A ideia é que o exercício está lá. Verifiquem se por acaso vocês tiverem alguma dúvida em relação à realização do exercício, pode me acionar via chat, tá? Não tem problema. Ou até mesmo via WhatsApp. Eu acho que todos aí de contabilidade intermediária têm meu WhatsApp. O exercício não está assim difícil, é a aplicação da contabilidade, das contabilizações que nós tivemos, todos aqueles conceitos. Não se esqueça que vocês vão ter que enviar isso, o balanço completo, feito em Word, em formato PDF, né? Montado em PDF e mandado com uma única tentativa. Tá? Então, qualquer coisa, vocês vão me acionar por chat ou até qualquer outro meio de comunicação entre a gente. O exercício já está pendurado aqui. Aqui está o exercício, ó, vocês vão clicar, então vocês têm 3 horas, 3 dias e 4 horas, né? 3 dias e 4 horas para vocês realizarem esse exercício. Acho que é tranquilo, não tem, né? Vocês aí, quando iniciarem, não tem problema, delimitação igual tem a prova. A prova vocês vão ter 24 horas para realizar, mas depois que começarem, vocês vão ter que ter 3 horas só. Tá? O que mais aqui? Esse aqui é o exercício. Então, vamos voltar aqui para a nossa revisão e avaliativos. O que eu coloquei também, o que eu fiz, e a gente vai ver agora, eu fiz slides que tem um resumão de tudo que nós vimos nessa etapa. E também nessa etapa, eu criei vários Kahoots. Esses 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Kahoots. Então, vocês querem treinar aí para a prova, e eu vou me basear muito nesses Kahoots também na prova, tem aqui. Isso aqui tem equivalente a 129 perguntas aqui, tá? Só para vocês terem uma ideia. Mas tudo que a gente viu em sala de aula. Então, nós vimos bastante coisa. Em sala de aula, que eu digo, em virtual, mas é sala de aula, né? Mas é bastante coisa que a gente viu nessa etapa. E eu também preparei aqui uns slides que já estão pendurados aqui, ó, na disciplina de vocês, ó, slide para revisão da prova. É óbvio que é resumo do resumo, tá? Não vamos pegar assim, professor, eu estudei pelos seus slides. Aqui o slide é só para vocês saberem quais os conteúdos irão cair na prova. O detalhamento do conteúdo vai estar dentro dos slides em cada uma das disciplinas, junto com as aulas gravadas e tudo mais, né? Então, vamos ver os slides e depois nós vamos selecionar alguns Kahoots para que a gente possa... Aí vocês que vão ter que me dizer quais que seriam os interessantes, que vocês acham que precisam
Assim, tem mais dúvidas, né? Então, só vou desconectar vocês aqui para a gente olhar os nossos slides, tá bom? Eu vou colocar agora o slide. Tá aqui. Então, aqui é a nossa revisão da prova bimestral. Nós vimos vários conteúdos. Isso aqui é todos os conteúdos que nós vimos. Estão conseguindo enxergar? Sim ou não? Boa noite, Jéssica. Não te cumprimentei. Boa noite, professor. Estou enxergando. Sim. Beleza. Então, veja, aqui inclusive até coloquei pela ordem. Nós vimos as deduções da receita bruta. Então, nós vimos os impostos que incidem diretamente, principalmente o ICMS, ICMS na compra e na venda, contabilização do ICMS, como que é contabilizado tanto na compra como na venda, devoluções e abatimentos. Nós vimos conceitos de despesas antecipadas e provisões e as contabilizações de cada uma delas. Vimos conceitos de depreciação, exaustão e amortização e a contabilização da depreciação. Vimos métodos de avaliações de estoques e as principais demonstrações contábeis. Não foi pouca coisa, né? Mas eu acho assim, a se considerar de alguns feriados que tiveram aí, que atrapalharam um pouco, nós avançamos bastante, tivemos bastante conteúdo. E acredito assim que vocês devem ter evoluído, se vocês se aplicaram, né, muito em relação a conceitos de contabilidade. Acredito eu que isso deva ter acontecido. Então, vamos ver aqui rapidinho o que nós vimos desses conceitos. Nós, então, vimos que a receita bruta é o total do que foi vendido no período. Aqui, neles, aqui, lembrando que já tem os impostos inclusos, e dali você vai ter que subtrair todos os impostos que se incidem diretamente na venda, e tem descontos, devoluções, vendas canceladas, isso é deduzido dessa receita bruta. Então, a receita bruta ela sofre uma redução por conta desses abatimentos, dessas deduções. Então, aqui, ó, a receita bruta, que é o somatório de todas as notas emitidas pela empresa, os impostos e abatimentos e devoluções. Impostos pode ser o ICMS, o IPI, o ISS, o PIS, o COFINS. Abatimentos são valor de redução de preço de venda em mercadorias, produtos com defeitos, ou até mesmo aqui por desacordo comercial, tá? E devolução é o cancelamento da venda por estar fora dos padrões ou até mesmo, novamente, por problemas de acordo comercial. A contabilização nós vimos o que é o conceito do ICMS. Então, ele é um imposto não cumulativo, de competência estadual, funciona no sistema de débitos e crédito. Ao comprar os bens ou serviços tributados pelo ICMS, o contribuinte adquire um crédito. No caso aqui, tem que entender muito bem, né, que tem 3 etapas aqui. Ora você vai vender para o seu consumidor, ora você vai comprar do seu fornecedor. Tanto na compra como na venda, existem transações que envolvem ICMS. Quando você vende direto para o consumidor final, eu tenho ICMS sobre vendas. Quando eu compro, eu tenho ICMS sobre compras, que dá-me direito a me creditar, porque senão eu não posso duplicar esse valor, né? Então, se eu compro do fornecedor, eu tenho o direito de me creditar, e a gente viu como que é feito isso também. Ao realizar, então, a compra de bens ou serviços, o contribuinte adquire um crédito de direito de compensação futuro, um imposto a recuperar junto ao fisco relativo ao imposto pago em sua aquisição. Nós estamos falando aqui o contribuinte, no caso, o varejo, não o consumidor final. E quando eu realizo a venda para o consumidor final, aqui tem a incidência do ICMS, passa a ter um débito, daí é a obrigação do pagamento futuro, daí eu tenho que recolher. Lembrando que aqui eu crio um ativo de imposto a recuperar, e aqui eu crio um passivo na contabilização, né, de imposto a pagar. Aqui envolve também na compra, eu reduzo da conta de estoques na hora que eu faço a compra, o valor do imposto. E na venda eu tenho um imposto a recolher e tiro das deduções do imposto da demonstração de resultado. Quando se encerra o período, eu faço uma compensação dentro desses itens aqui, dos impostos a recuperar contra o que eu tenho a pagar, e pago apenas o líquido para o imposto de renda, para o fisco, né? Então, aqui, novamente, os conceitos
do que é o total de vendas, o que são vendas canceladas e abatimentos, e toda a transação. Aqui eu deixei até isso aqui, porque tem a definição clara do que é abatimentos e devoluções. Relembrando aqui os conceitos, nós falamos também de conceitos de despesas antecipadas. Então, aqui tem muito por conta do tal do efeito caixa. No caso de despesas antecipadas, o conceito são aquelas que são reconhecidas no seu balanço, mas não são efetivamente financeiras, então não tem efeito caixa. Então, ela corresponde a desembolsos efetuados pela empresa. Na verdade, ela tem efeito, desculpe aqui, ela tem efeito caixa no momento zero, e no balanço ela fica presa com um direito a ser usado durante um período, né? E ele vai ser contabilizado muito por conta aí do regime de competência. Então, eu faço um desembolso inicial e coloco esse direito, esse desembolso vai contra a caixa, contra, por exemplo, despesas de prêmio de seguros. Pago um seguro antecipado e vai contra a caixa esse valor. Esse valor eu vou apropriando conforme vai passando os meses e vou como se estivesse utilizando aquele benefício gerado pelaquela aquisição antecipada. Tá? Então, esse é o grande conceito. Eu tive um gasto antecipado que mexeu com caixa. Em compensação, por conta do princípio da competência, eu vou apropriar pro rata mês, que é o termo que eles usam, cada parcela aí, no caso, se for do início do ano que eu fiz esse seguro, 1/12 por mês. Então, quais são as despesas antecipadas que estão sujeitas a esse tipo de transação, né? As despesas com seguros, com aluguéis, com juros, assinatura de revista, unidade, vale transporte e até mesmo comissão pagas sobre o faturamento, comissões antecipadas. Nós vimos também o conceito de provisão contábil. Diferente da despesa antecipada, essa provisão contábil aqui, o efeito caixa só vai se dar em período futuro, mas eu tenho que reconhecer na contabilidade que não mais me pertence. Um exemplo aqui é o caso do 13º, né? 13º eu pago antecipado, eu tenho que reconhecer essa provisão. Aqui nós estamos falando de uma provisão que mexe com o passivo, mas tem provisões que mexem com o ativo e tem provisões que mexem com o passivo também, que são expectativas. Então isso está muito ligado aqui à provisão contábil também. Tem umas que são definidas claramente, 13º, é claro, tenho certeza que vai acontecer, mas tem outras que são processos judiciais, ou contra o fisco, ou contra ex-funcionários, que eu tenho uma expectativa de pagar. Aí, por conta do regime de competência e da prudência, eu tenho que necessariamente contabilizar esses valores, mesmo não tendo efeito caixa. Então, essa obrigação tem que ser registrada no passivo. Mas, professor, tem algumas que são registradas no ativo também. Tem provisão contábil que é registrada no ativo, que é a provisão para devedores duvidosos, que era a redutora de contas a receber, que é uma expectativa de eu perder com o meu cliente. Então, por isso que está ligado à expectativa. Tá? Então, aqui o conceito de provisão está muito ligado com a obrigação for provável, for possível, e se existe a probabilidade de perda. Tá? Se ela for remota, eu não vou fazer contabilização nenhuma. Agora, se ela for possível e provável, eu tenho que reconhecer. E também tenho que mencionar em nota. Tá? Tranquilo em relação a esses itens que a gente viu até agora, eu acho que a gente já explorou bastante, né? Eu acho que aqui é conceitos, mas são muito importantes, mesmo porque envolvem princípios contábeis, que inclusive a gente até voltou a comentar com vocês os princípios contábeis. Para vocês, na revisão do princípio contábil que a gente fez anteriormente, ficou claro? Isso eu não vou cobrar de vocês na prova, tá? Mas ficou claro o que é os princípios contábeis geralmente aceitos? Pelo menos os 6 que a gente mencionou? Tá. Claro que da importância deles. Se por acaso eu não aplicar corretamente, eu não vou ter uma contabilidade adequada. Não tendo a contabilidade adequada, eu não posso tomar decisões adequadas também, porque estão fora dos princípios contábeis geralmente aceitos. Nós vimos também conceitos de depreciação, exaustão e amortização. Esses 3 conceitos estão ligados à perda de valor de ativo. Então, primeiro, a perda de valor de ativo é a depreciação. Acontece ele é um custo ou uma despesa que diminui os bens corpóreos. Então, são aqueles bens que a gente chama tangíveis, que integram o ativo permanente, agora imobilizado,
em decorrência de desgaste, perda da utilidade pelo uso, ação da natureza, obsolescência. Nada mais é que dizer que aquele item está envelhecendo. Só que eu não pago depreciação para ninguém, eu reconheço através de um percentual de redução desse valor. Então, ele sempre vai ser reconhecido em cima desse valor. Ele é um conceito aplicável apenas a itens tangíveis do ativo imobilizado. Tá? Então, tangível, que tem corpo físico, intangível, que não existe nenhuma propriedade física. Um exemplo é marcas e patentes. No caso de exaustão, muito interessante aqui, ó. É importante que vocês entrem nos detalhes de cada um desse aqui. Tem os percentuais de depreciação. Por que eles são obrigatórios? Qual que é, isso é importante, qual que é a funcionalidade da depreciação para fins de gerenciamento de uma empresa? E eu até posso pedir isso na prova, acho que é interessante. O que vocês acham? Quais os itens da depreciação que são importantes, principalmente em conceitos, para que você tome uma decisão? E que tipos de decisões podem ser? A gente falou bastante isso. Vocês sabem o quê? Quais os benefícios da depreciação? Um de cada vez, por favor. Jéssica. Os benefícios da depreciação. Uhum. Eu citei pelo menos uns 3, eu acho. Os 3. Não sei te dizer os benefícios da depreciação, professor. Primeiro, para quem analisa os balanços, né? Eu trago ao valor real aquele bem que perdeu valor. Concorda? Então, Sim, se eu isso estou sim. dando crédito, eu sei que aquele valor ali, se eu olho o valor de depreciação, o valor está lá, 50% do valor do custo, quer dizer que, teoricamente, aquele bem já perdeu metade do seu valor. Então, na verdade, traz os valores que estão no ativo a um valor próximo da realidade. Segundo ponto, que é muito importante, ele me ajuda na preparação de um orçamento. Concorda? Orçamento que liga ao futuro da continuidade da empresa. Vamos voltar a um princípio contábil, né? Então, para uma empresa, tem um princípio chamado continuidade, a empresa tem que ter continuidade e tem que trabalhar para isso. É claro que se houver algum problema, ela tem que tem que mostrar nas suas demonstrações que isso está acontecendo. Então, a continuidade da organização depende do quê? Depende de eu manter esses itens tangíveis em atividade e me preparar para trocá-los. Para isso eu vou ter que fazer um orçamento, concorda? Como é que eu faço o orçamento se eu não sei quanto de valor perdeu cada um daqueles itens? Se eu tiver esse controle, eu consigo montar um orçamento e consigo me programar para trocá-los. Perfeito? Então eu sei quanto que eu tenho detalhado isso na contabilidade, quanto que eu gasto por dia de depreciação, só para vocês terem uma ideia. Os sistemas fazem isso, tá? Independente da data de aquisição. E outro fator que é muito importante é para aquelas empresas que são tributadas pelo lucro real, a depreciação é considerada uma despesa dedutível do imposto de renda. Pense no impacto para uma empresa onde tem imobilizado pesado, que é uma transportadora. Então, isso não saiu do caixa da empresa, além do que ele foi dedutível de um imposto de renda. Ele foi usado como despesa mesmo, embora não tenha ocorrido a saída efetiva de caixa. Ficou alguma dúvida em relação a esse conceito? É muito importante isso aqui, sabe? Não, agora ficou claro até eu pensei que só tinha lado ruim nisso. Não, muito pelo contrário. O outro detalhe, assim, que eu acho que é muito importante, você tem que estar a todo instante se preocupando em atualizar o teu imobilizado para se manter no mercado. Né? Pense numa empresa. Você só vai fazer isso quando tiver o teu equipamento no osso? Ou você vai ter que se preparar? E isso aí ajuda você a ter, opa, pera lá, tem um item aqui do meu imobilizado, ele já está com 50% de depreciado. Eu já tenho que me preparar para ir trocar, buscar um financiamento e tudo mais? Sim.
Eu já posso montar projetar no meu orçamento um desembolso futuro em função dessas novas aquisições. Assim como, né, está muito ligado com até mesmo contratar novas pessoas e tudo mais. Tá? Então tem muitos lados positivos. Aqui a depreciação tem todos esses aspectos, nós vimos também como ela é contabilizada, lembrando que ela não tem efeito caixa, não é pago depreciação para ninguém, a contabilização dela vai como despesas de depreciação e ela é redutora de conta de ativo imobilizado. Tá? Isso ocorre também com os outros itens que a gente vai ver aqui. A exaustão, o que é a exaustão? Também é a perda de valor parcial de recursos explorados. Aqui, quando nós estamos falando de exploração de recursos naturais. Implica na redução do valor inicialmente a eles atribuídos, essa redução é denominada exaustão. O conceito é o mesmo, eu estou perdendo valor em cima de um valor atribuído, por exemplo, de uma exploração de recursos naturais. Eles sabem mais ou menos quanto que é de explorado, é feita uma avaliação. À medida que eu vou extraindo, vai se perdendo valor até chegar na etapa onde que eu não posso mais explorar. Tá? Por conta aí até mesmo de limitações ditas pelo governo e pelos órgãos governamentais. Tá? Esse termo é usado exaustão, o termo de exaurir algo. A contabilização é idêntica, tá bom? E lembrando que isso aqui eu não tenho saída de caixa, porque geralmente quando eu exploro isso, eu uso recursos naturais, né? Tá? Exceto quando eles são considerados investimentos. Aí é uma outra história, tá bom? Mas daí a gente está usando outro termo que seria amortização. Tá? Aí, quando eu tenho investimentos que vão me dar retorno no futuro em mais de um período, e eu primeiro tenho que investir para depois ter esse retorno, a gente usa o conceito, na hora de terminar o projeto, de amortização. Porque à medida que eu for incorporando isso, eu vou, depois, mais tarde, eu vou amortizá-lo. Tá? Deixa eu até usar. Eu acho que eu mostrei para vocês como é que é feita uma amortização de diferido ou não? Um gráfico? Estão lembrados? Deixa eu ver se eu acho aqui. Esse aqui vai estar no slide da concorrente, da minha antiga empresa que eu trabalhava. Vamos ver aqui. Eu tenho aqui. Vou mostrar para vocês aonde que entra a exaustão. A exaustão não, desculpe. A amortização. Vamos ver aqui, bacharelados. Contabilidade financeira. Conceitos. Exercício, razoavelmente não. Porque a exaustão, a amortização, ela é só utilizada em projetos. Claro, aqui eu falei para você de investimentos de longuíssimo prazo. Deixa eu olhar aqui. 2018, contabilidade gerencial. Tem bastante conteúdos aqui. Vamos ver aqui. Tá aqui, conceito de diferido. Só vou mostrar para vocês o que são ativos diferidos, que hoje eles estão dentro do intangível, até então tinha uma conta dentro do permanente e agora imobilizado, chamada despesas diferidas. Então deixa eu só parar a apresentação e mostrar para vocês. Aqui. Onde se leia positivo é facear, tá? Esse material eu não tenho preparado para... Estão vendo aí? Então, como fazemos um investimento, aqui pode ser desenvolvimento de um produto, pode ser até mesmo de uma planta, ou até mesmo de um investimento que vai me dar retorno em mais de um período. Então, nós estamos falando aqui de ativos diferidos, que a gente chama de consumo postergado. Vamos pegar aqui uma suinicultura chamada focinho de tomada, e ela quer agregar valor ao produto dela. Então, o que ela quer fazer? Ela quer fazer um produto diferenciado, que é um light leitão. Então, leitãozinho sem gordura, né? Não adianta deixar o bichinho emagrecer
eu vou ter que fazer investimento em tecnologia para isso. Automaticamente, investindo em tecnologia, eu vou ter gastos. Esses gastos, né, no conceito que a gente já viu aqui com vocês, eles não são custo e não são despesas, eles são investimentos. Onde que eles vão ficar represados? Eles vão ficar represados no ativo até que esse projeto se conclua. Tá? Então, durante a pesquisa, eu vou ter gastos, se for você colocar aqui dentro do meu ativo diferido, que agora está dentro do intangível. À medida que eu for gastando, passa-se os anos, né? Até então era 10 anos para fazer esses investimentos. Hoje já não tem um tempo definido. Então, o projeto terminou, finalizou a pesquisa, deu certo o projeto, o que eu vou fazer? Aí entra a amortização. Então, o período que eu desenvolvi o projeto, eu vou amortizar e jogar para resultado esse item, tá? Então, eu vou jogar direto para resultado. Agora, se deu errado, isso aqui, perde-se tudo. Joga de uma vez só. Por que eu não jogo antes isso? Ou por que eu não jogo de uma vez só? Porque o período da pesquisa, eu gastei 10 anos pesquisando, por exemplo, né? Tem pesquisas, por exemplo, de remédios, ou até mesmo de marcas, que demoram um tempo para ser feitas. Pense na indústria automobilística, desenvolver um carro novo, esses carros elétricos e tudo mais. Não é da noite para o dia que se faz isso. Então, todo o gasto que eles têm, eu não posso jogar tudo em resultado, porque senão vai dar um baita de um rombo no resultado no final do período. Vou jogar lá como custos efetivos? Não é, e não é custo, é investimento. Então, ele vai estar atrelado a um resultado. À medida que quando eu obtiver o resultado, deu certo, ele vai ser reduzido desse valor. E essa redução desse valor se chama amortização. Tá bom? Ficou até bonitinho o gráfico aqui. Entenderam o conceito amortização? Talvez mais do que a gente tenha explicado na aula anterior. Ok? Dúvidas? Vou voltar aqui para o nosso slide, tá? Aqui. Então, a amortização, ele vai ter tem uma conotação aqui de recuperação do capital aplicado. À medida que se utiliza esse bem ou exerce um direito a ele, ele perde valor. Aqui também é colocado itens, por exemplo, quando eu recebo concessão do governo. Eu sou uma administradora dessas de pedágios. Eu peguei com o governo a exploração de 10 anos, né, dessas nossas ecovias e tudo mais aí, nessas vias aí. Eu pego eu paguei por essa concessão, à medida que eu for utilizando, eu vou jogando e ela vai perdendo valor e eu vou amortizando. Só que esse investimento, pense, eu tive que fazer de uma vez só. Então, claro, também, a gente também tem que ver que tem um aspecto, o fato de você jogar tudo de uma vez só, tem um aspecto fiscal também, tá? Isso vai variar conforme os acordos de estado a estado. Não posso dizer assim, aqui no Paraná é tudo dedutível. Não, vai variar mesmo, porque a ideia também de trazer as empresas para cada um dos estados passa por essa guerra fiscal também, tá bom? Então, é uma conotação administrativa de recuperação econômica do capital aplicado. À medida que se utiliza um bem ou se exerce um direito, ele perde seu valor. Então, é o caso aí da concessão que eu acabei de falar para você. Mas é justamente essa utilização que permite que a empresa, claro, veja, no caso de concessão, eu tenho que necessariamente ter essas concessões para poder ter resultado. Em relação a esses conceitos aqui de depreciação, amortização e exaustão, ficou claro para vocês? Outro ponto que eu acho que é muito importante, que a gente tem que lembrar que tem alguns itens que não sofrem depreciação. Você sabe qual deles? Lembram? Na verdade, são 3. Que itens não sofrem depreciação? Não tangíveis. Foi muito baixo, Matheus. Pode falar mais alto. Não tangíveis? Hã? Os não tangíveis? Daí eles sofrem outros, mas eu estou falando dos corpóreos. Os terrenos, Terrenos, perfeito. Terra nua não perde valor. Tem mais 2 aí. Prédios em construção.
Enquanto eles não forem finalizados, eles não são depreciados. Em construção, tá, Daisy? Imóveis em construção. Imóveis em construção. E o outro são obras de arte, que são bens tangíveis, que ao invés de perder valor, eles ganham valor. Tá? Peraí. Tranquilo? Não, é terreno, prédios em construção e... Obras de arte, Ah, obra de arte. que ao invés de perder, ganha valor, né? Certo? Inclusive, são muito usadas para lavagem de dinheiro, obra de arte. Por isso que são usadas para lavagem de dinheiro. Agora você entende porque são usadas para lavagem de dinheiro. Porque é difícil mensurar os valores dela. A todo instante elas estão modificando de valor, dependendo do que está acontecendo. Tá bom? Perfeito em relação a esses 3 conceitos. Podemos ir adiante. Agora aqui, método de avaliação de estoque. Nós vimos as vantagens de se avaliar um estoque. Bom, tem várias aqui, né? Evitar perdas, expiração de valor, de validade, conhecer a necessidade de reposição, identificar os produtos que têm menor giro, a influência deles nos produtos vendidos, gerir a demanda por capital de giro, quando que a empresa vai precisar de recursos para buscar comprar estoque, e também repassar todas essas informações para a área de compra. Nós vimos que tem 2 tipos de inventário. O inventário periódico, que embora tenha esse nome, né, mas ele é realizado no final só do ano. Então, isso é muito feito em pequenas empresas, né? E o permanente, que é já nas grandes organizações, que ele é feito praticamente online, esse controle, de maneira individualizada, e geralmente é usado sistemas eletrônicos para tanto. Ideal é o segundo, né? A gente falou de ficha de estoque, e as fichas de estoques usam muito esse conceito, mas claro, hoje está tudo já dentro de sistemas. A gente viu que são 3 esses modelos, aliás, 4 esses modelos, um modelo específico, que é o caso aqui, né, eu não posso dizer que ele tem muito de valor, é um preço que já está atribuído a ele, e eu não tenho como fazer até mesmo nem controle, porque são preços diferenciados. Mas quando se fala de produtos idênticos, aqui nós temos idênticos, que eu digo, os mesmos tipos de produtos, nós temos o PEPS ou LIFO, o EPS ou FIFO, e a média ponderada móvel. Então, o preço específico é aquele que o exemplo é a venda no veículo usado. O PEPS, que é o primeiro que entra e o primeiro que sai. Com esse critério, a empresa atribuirá às mercadorias estocadas os custos mais recentes. Automaticamente, o PEPS aqui vai ficar o valor a menor em relação a custo. Tá? Então, aqui nem é vantagem para a empresa, porque reduz muito a base. Na verdade, ela na verdade, reduz não. Ela diminui o custo do produto vendido, da mercadoria vendida, e por conta disso, ela, na verdade, não vai ser abatido tanto imposto de renda. Porque os estoques aqui, eles são considerados na hora de apuração do lucro real, tá? Então tem que tomar muito cuidado, porque a Receita Federal sempre está em cima disso aqui. Já o EPS, aqui o controle desses estoques é feito pelo a última a entrar e a primeira a sair. Aqui eu já vou ter os custos já ajustados, sem efeitos da inflação e tudo mais, automaticamente vai dar uns custos a maior. Aí a Receita não aceita esse tipo não é permitido pela Receita Federal. Então o EPS não adianta querer colocar, mas você sabe que isso aqui vai ter que ser negociado com a Receita, muito por conta aí, talvez, de um caso específico. É o último que entra e o primeiro que sai. Aqui, como o método EPS utiliza o custo mais recente, né, para as baixas, o estoque final tende a ficar avaliado pelos valores mais antigos. Aqui, o custo da mercadoria vendida vai maior que o apurado pelo método PEPS. E o mais comum, o mais utilizado, é a média ponderada móvel, que aí eu faço uma média em relação às unidades produzidas. Eu já não tenho aquele controle por unidades de entradas e saídas, e sim um controle único, eu faço a média em relação às unidades que eu tenho. Ele é mais simples, é o que é mais utilizado e é permitido pela Receita Federal. Nós vimos também as principais demonstrações contábeis. Quais delas, né? Então, o que são demonstrações contábeis ou demonstrações financeiras?
São aquelas que são preparadas de forma ordenada e padronizada para a gente enxergar a situação patrimonial e de resultados das operações das empresas realizadas aí durante um exercício social em um determinado momento. Nós vimos que tem limitações, então a gente elencou aqui em 4 grandes grupos. O lado não expresso em valores monetários, defasagem da informação, veracidade e a resistência em prestar informação. O lado não expresso, eu não sei, capacidade de quem administra, se ela trata bem os seus funcionários, seus clientes, a tecnologia que é utilizada, se ela afeta o meio ambiente, né? Então, esses eu não consigo enxergar nas demonstrações. A defasagem é por conta de que eu não posso trabalhar com dados muito antigos. É o caso agora, né? Se eu estivesse tratando com um balanço de dezembro de 2019, nossa, não sei o que aconteceu nesses últimos 10 meses, né? No nosso país e no mundo. Alterou tudo por causa da pandemia. Então, a realidade lá de dezembro de 2019 para agora é totalmente diferente. Então, se eu tomar um balanço somente para ver a situação da empresa, eu posso estar enxergando a situação de uma empresa que talvez nem esteja mais no mercado. Então, a defasagem é uma limitação. A veracidade das informações, tem que tomar cuidado, né, em relação à qualidade das demonstrações financeiras, como elas são apresentadas, e nunca trabalhar com dados não oficiais, né, dados que são apresentados que não têm aí veracidade e não refletem a realidade da empresa. E tomar cuidado com o empresário que não quer prestar essas informações, a gente tem uma outra limitação, né? Então, a gente não consegue tomar uma decisão se não tem essas informações. Ou temos o balanço, mas não temos detalhamento desse balanço. Então, essa resistência limita a gente a olhar a demonstração financeira. Não adianta nada lá eu ter um baita de um balanço e ter todo o balanço agrupado em grandes grupos e eu não sei o que tem lá dentro. Tenho o balanço, mas eu tenho limitações em relação à qualidade da informação. Aqui são as básicas, né? Então, balanço patrimonial, onde que eu tenho uma fotografia de saldos de contas patrimoniais, no ativo bens e direitos, no passivo obrigações, com terceiros e com o sócio. Eu tenho a demonstração de resultado, onde que eu tenho o confronto entre receitas e despesas, e eu apuro o resultado. Se as receitas forem maiores que as despesas e custos, eu tenho lucro. O inverso, eu tenho prejuízo. Eu tenho as notas explicativas que acompanham e detalham essas contas, mostram quais os critérios de avaliação, a mutação do patrimônio, como que o patrimônio líquido se movimentou. Se eu olhar somente para o balanço, eu não consigo enxergar isso. A demonstração de fluxo de caixa, como o caixa se movimentou nesse período. Eu também, olhando para o caixa, eu não consigo identificar. Esse aqui é pelo método indireto, então eu consigo identificar usando apenas as demonstrações financeiras. O parecer dos auditores, então aqui, esse número de informações aqui, é óbvio, é dado por uma SA ou uma grande limitada, ela tem esse número maior de informação. Embora aquela grande limitada, ela não tenha a demonstração do valor adicionado. Não é obrigatório para ela, mas as SAs todas são obrigadas a fazer nesse formato. O parecer dos auditores, ele é exigido das grandes limitadas e das SAs. O parecer o auditor independente olha essas demonstrações e avalia a qualidade dessas demonstrações e emite um parecer, que pode ser de 4 formatos. Abstenção, que eu não consegui avaliar a empresa porque tive limitações. Adverso, quando não reflete a realidade. Parecer limpo, quando a empresa está adequada. Parecer sem ressalva e parecer com ressalva. Está completo, está tendo os princípios contábeis geralmente aceitos, exceto a um determinado ponto. Empresas que têm balanço auditado, teoricamente, têm maiores qualidades das suas demonstrações financeiras, que foram feitas pelo contador da empresa e por contadores ou por auditores externos, que também olham e são contadores também. O relatório de administração, que é uma conversa entre o conselho de administração e os acionistas. Então, ali mostra eventos sociais, projeções, faz uma pequena análise financeira e tudo mais. E a demonstração do valor adicionado, que é nada mais que uma abertura ou um detalhamento da demonstração de resultado sobre o enfoque social. Quanto que a empresa gerou de resultado no total, quanto que ela teve de despesas, mas deu detalhe. Quanto que pagou aos funcionários, daí tem todos os salários, INSS, PIS, COFINS, quanto pagou, PIS, COFINS não, tudo relacionado aos funcionários. Quanto pagou de impostos e quanto teve de lucro. Na verdade, é um detalhamento de como que foi distribuído o resultado efetivamente. Alguma dúvida?
um resumão do que a gente viu em todos esse bimestre. Como é que foi esse bimestre para vocês? Tranquilo? Muito conteúdo? Um de cada vez. Deise, você não falou hoje, Deise. Tá com problema no microfone? Vamos ver na prova. A prova vai ter 14 questões. Elas vão ser 14 questões, mas vai ser uma base de dados de 30. Vou colocar 30 questões para ter 14 questões randômicas para vocês. Então, Professor, oi, pode falar. a minha dúvida é na atividade avaliativa. Oi. Então, o segundo item, ele é de compra de mercadoria a prazo e o terceiro de compra de mercadoria à vista. Mas não tem o ISMS a recuperar. Eu não sei se... Não, eu não coloquei ICMS a recuperar, não é para contabilizar. Não precisa, tá bom? O que não tem razonete, vocês não vão preencher. Tá ok? Assim, beleza. Porque senão, o exercício ia ficar muito longo. Eu deixei desse formato, tá? Não mexi com esse aspecto, tá bom? Façam do jeito que está ali, tá bom? Até esqueci de comentar isso lá, mas eu posso... Só informe seus colegas, porque eu acho que são poucos da turma de vocês, né? Então, esse tipo de contabilização que não vai ter. Quem mais? Jéssica, como é que foi? Tranquilo? Muita coisa? Dessa matéria, não, professor. Essa matéria é mais tranquila. Da segunda-feira que eu acho um pouquinho pior do que essa. Essa é mais, sei lá, mais focada para nossa área, sei lá. A de segunda Porque aquela lá é mais abrangente, né? Uhum. Embora que tenha interrelação com essa, né? Por Tem, exemplo, no caso sim. das demonstrações contábeis. Falando que terminar de explicar na próxima aula, que seria hoje. Mas eu prefiro a aula de hoje do que a de segunda. Mas é o meu professor. Mas, ó, com relação ao exercício de segunda, tranquilo para vocês? Conseguiram olhar o exercício? Não? Matheus, Deise, vocês também estão na turma de segunda, né? Eu vou iniciar esse exercício amanhã para ver se vai ficar bem de boa mesmo. Porque ontem você explicando o SWOT lá que você falou, mas ele não tá igual da Luísa Trajano lá, da Magazine Luiza. Ele vai ser um pouquinho mais complexo, né? Mas pense nos mesmos critérios que foram adotados na Magazine Luiza. Separe em grandes blocos, né? Como é que é a parte, por exemplo, estrutural, a parte societária, a fundação da empresa, como é que... E você tem várias oportunidades ali muito claras da empresa. A própria franquia é uma delas. Ameaça? Tem várias também. Se você for ver bem, nós estamos mexendo também com uma empresa que está no ramo de concorrência igual a Marisa tem. Marisa não, a Luísa. Não tem? Mesmo formato? Ela atua no mesmo segmento, inclusive, varejo, só que uma é varejo de bens duráveis e a outra do segmento de roupas. Então, Riachuelo não é uma concorrente dela? Então, o ramo de atividade, sim, eu digo o exercício em si, né? Ele é mais complexo do que aquele primeiro, da análise do SWOT que você fez em sala de aula. Mas pense que vocês, ali como está um próprio exercício, estão dando ajuda para essa empresa se enxergar. Entendeu? Tem vários aspectos a serem considerados ali. Mas não se preocupe, só para você ter ideia, para cada um item daqueles tem mais de 10 respostas, já prontas. Vocês não precisam ter cada um 10 respostas cada um, mas pelo menos você tem que tentar desenvolver e chegar a uma conclusão. Tá?
principalmente aí, leva em consideração, que eu acho que é muito importante, vai uma dica, do que aconteceu dessa formação societária deles. Pense no aspecto de saída de sócios, até quanto é bom, quanto é ruim para uma organização, principalmente se você for financiar essa saída com recursos de bancos, né? E qual que é o impacto disso? Vocês são privilegiados, tiveram alguma dica em relação ao exercício de ontem. Embora vai ficar gravado aqui, mas é muito importante que vocês levem em consideração isso. E o detalhe, que eu acho que é muito importante, isso aí não é um caso prático que foi criado a Léo, mesmo porque eu também não tenho capacidade tão grande para montar um caso prático tão complexo. Isso aí é um exemplo que eu busquei das aulas que eu dei no banco e tudo mais. Tá? Então, aí tem várias situações onde que é caso real. Só troquei aí os nomes e tudo mais. E o que é muito importante, é o que o mercado vai falar para vocês lá fora. E aí vocês estão, de uma certa forma, vivenciando o mercado, fazendo esse tipo de exercício. Ah, professor, mas é 3 pontos. Bom, do jeito que nós estamos trabalhando nessa pandemia, vocês vão ter que considerar que somente a avaliação via prova é muito pobre para adquirir conhecimento. E esse tipo de exercício ajuda vocês a ampliar o leque de pensamento de vocês. Né? Pensem que vocês, como futuros contadores, não podem pensar em apenas serem contadores de débito e crédito, como eu sempre falo para meus alunos. Mas pensem em serem gestores de conhecimento para ajudar esse pessoal a desenvolver novas tecnologias, inovações e tudo mais. Principalmente no aspecto de gerar informação para tomar decisão. E aí tem um monte de coisas, tá bom? Mais alguma dúvida, gente? Podemos fazer um Kahoot aqui? Vocês vão escolher qual que vocês acham que a gente precisa ampliar o conhecimento de vocês aqui. Ó, tem método controle de estoques, tem depreciação, amortização e exaustão, tem notas explicativas, tem mutação do patrimônio líquido, ICMS sobre vendas, despesas antecipadas, tem provisões, tem demonstração do valor adicionado, tem identificação das demonstrações financeiras e tem auditoria, pareceres de auditores. Agora, vocês que escolhem. Jéssica, Matheus e Daisy. Eu estaria na mutação do patrimônio líquido. Mutação e Jéssica. Eu queria de auditoria. Hã? Auditoria. Auditoria. E Daisy? Tá nos ouvindo, Daisy? Câmbio? Nós podemos fazer os dois, tá? Depreciação. Vamos fazer os três. Aqui, na verdade, ajuda todo mundo. Outro detalhe, é muito importante, já deixei lá. Vão atrás desses aqui, inclusive a disciplina de vocês é privilegiada porque teve tantos, né? Claro que eu não fiz tudo isso, os de vocês aqui, tudo nessa etapa, já tinha montado antes. E para acessar isso aí, eu também deixei como fazer lá, né? Eu acho que vocês também conseguem. Vocês conseguem fazer individual, sem precisar estar fazendo igual aqui. Eu vou a partir de agora, cancelar a gravação aqui e deixo isso disponível para vocês depois, tá bom?